Quem esteve aqui pela manhã, só para eu saber? Quem esteve aqui pela manhã, só para eu saber? Você esteve pela manhã aí? Voltou, né? Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Você que não esteve aqui pela manhã, eu não sei, mas eu vou arriscar dizer que você perdeu algumas coisas que Deus fez aqui nesse lugar nessa manhã. Quem estava aqui sabe. Então, se você quiser, está lá no YouTube a palavra, a mensagem. Durante essa semana você pode resgatar, você que não veio, para ouvir aí durante a semana. Bom, eu quero nessa noite falar com você. E o título da mensagem, eu não sei se eles vão colocar aí, mas o título da nossa mensagem nessa noite é A Grandeza de Cristo e o Endireitamento das Veredas. Está aí, colocaram, eles são demais. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 3. É um texto base que nós vamos usar aqui. Essa palavra é uma palavra rápida, é uma palavra direta e objetiva. Quem achou, diz amém. Ixi. Quem está vivo aí diz amém. Mateus 3, de 1 a 3. Quem está vivo aí diz amém. Amém. Eita! Quem está vivo diz amém. Amém. Rapaz, será que tu está morto já? Eu, hein? Sai para lá. Vamos lá. Diz assim. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a respeito dele que o profeta Isaías havia falado. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, endireitem as suas veredas. Senhor, que tu possas nesse momento guiar, ó Pai, tudo que vai ser falado aqui nesse lugar, e que o teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, e que eu possa ser apenas um canal, e que essa palavra seja vivificada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. João Batista, irmãos, é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, reconhecido como precursor de Cristo, e ele veio com a missão de preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus, para a chegada do Messias. O povo de Israel, que naquela época era o povo exclusivo de Deus, estava aguardando a promessa do Salvador. E João Batista foi exatamente esse último profeta, e o único do Novo Testamento, e foi o único profeta que anunciou de fato a vinda do Messias. A mensagem e a missão de João Batista, ela vai nos ensinar a respeito de algumas coisas. Dentre elas, vai nos ensinar a respeito de humildade e vai nos ensinar a respeito do papel central de Jesus sobre as nossas vidas. Essa preparação, o qual a Bíblia falava, a Bíblia falou, e Isaías também havia falado, era de chamar o povo ao arrependimento, uma vez que o coração daquele povo estava endurecido e não estava apto, ou não estaria apto para reconhecer Jesus. Era necessário. A verdade é que o mundo, que as pessoas, e eu vou me arriscar a dizer, de repente você que está do outro lado aí da câmera ouvindo essa palavra, ou você que entrou aqui nessa igreja e não faz parte do reino de Deus, ainda não aceitou essa palavra como verdade na sua vida,
Eu quero dizer para você que existe algo que impede você de fazer isso, que é o quê? Que é uma falta de entendimento, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não possam reconhecer o Messias, como aconteceu nos tempos de João Batista. 1 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus desta era. Olha como que é a Bíblia quem diz. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Quem é o descrente? É quem não crê que Jesus é o Senhor. Pode ser que você esteja aqui e que você até goste de Jesus, mas que você não crê que Ele é o Senhor. Por quê? Porque você está cegado no seu entendimento. E nós, como igreja, precisamos falar isso de uma forma aberta para você entender que diz a Bíblia que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Com uma finalidade, qual é a finalidade? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é aquilo que vai mudar a tua vida, a tua história, o teu pensamento, a tua casa, a tua família. Nunca mais você vai ser quem você é. E o diabo, ele cega o entendimento exatamente para que o homem não consiga entender essa realidade. Efésios 4:18, o apóstolo Paulo diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento, não conseguem entender, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, causado pelo pecado. Romanos capítulo 1, 21, 22 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em Mateus 13:15, eu estou indo exatamente para a Bíblia, que é para você entender como que essa cegueira é algo real. Mateus 13:15 diz, porque o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E aí é a parte do versículo que eu mais gosto. Eu vou ler esse versículo com calma. Olha só o que ele diz. Porque o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. Ouviram sem querer ouvir. Fecharam os olhos, não abriram os olhos não quiseram abrir os olhos para enxergar. É quando você entra num trem fantasma e você foi no trem, quem já foi no trem fantasma? Quem entra no trem fantasma, fecha o olho e só abre quando acaba? Quem? Para que tu foi? Eu fui esse dia num parque aí com meus filhos, e eles quiseram ir no trem fantasma. Vamos, pai, vamos, tudo cheio de medo. Aí foi, eu amando eles. O João ficou no meu colo, e ele pegou a cara dele, botou aqui a cara aqui, ó. E ele não olhou nem para lá, nem para a esquerda, e nem para a direita, ele não se desviou. E ele foi, acabou, pai, acabou. Não, cara, pode abrir, não, acabou. Quando acabou, ele abriu o olho. E aí, gostou ele? Foi legal. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles fecharam os olhos. É Jesus que está falando. É Ele que está fazendo. Eu não quero ouvir. Eu vou fechar os meus olhos. Eu não quero saber. Se assim não fosse, aí Ele vai dizer. Mas se eles não tivessem feito isso, se eles diante da minha palavra, se eles diante do que eu posso fazer na vida deles, se eles diante do poder restaurador, transformador, se eles diante de tudo isso, do reino de Deus, abrissem os seus olhos, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converteriam-se. E aí ele vai dizer assim no final, e eu os curaria. Por que
você ainda não está curado. Por que que às vezes as pessoas vivem a vida inteira sem a cura da alma? Porque elas fecham os ouvidos, elas tapam os olhos e elas não querem ouvir a palavra salvadora de Jesus. Mas ele fala, mas se eles me ouvissem, eu faria eles entender e eu logo os curaria. O salmista falou, se Israel me ouvisse. Se Israel me ouvisse, eu de pronto lhe abateria os inimigos. João pregava a necessidade do endireitamento das veredas. Ou seja, ele pregava a necessidade de, antes de receber Jesus, a necessidade de endireitar as veredas da vida. Ou seja, corrigir comportamentos, corrigir atitudes que estão desalinhadas com a vontade de Deus. João entendia que o seu ministério era o de preparar o terreno e não de ser o centro da atenção. É outra coisa que a gente aprende. Ele entendeu que ele não era a estrela do negócio, ele era um grande profeta, ele teve grandes revelações, Deus falou diretamente com ele está gravado na história como precursor de Jesus, ele teve uma importância altamente grande na Bíblia, na palavra, mas enquanto ele esteve cumprindo seu ministério, ele tinha uma consciência de que ele não era nada diante dele. João Batista apontava constantemente para Cristo com superioridade no seu ministério. O tempo inteiro ele apontava para Cristo. Ele falou, eu não sou digno de desatar as sandálias. Os discípulos vieram falando, olha, aquele Jesus está curando, está libertando, e agora? Mestre, querendo botar um ciúme, não, mas só você pode. E ele fala que ele cresça e eu diminua. Quando a gente faz isso na nossa vida, quando a gente começa a diminuir, nós diminuímos o nosso querer, o nosso eu, o nosso orgulho, e começamos a nos moldar à palavra, ao que Ele quer, ao que Ele pensa, aí nós começamos a funcionar como Deus quer que a gente funcione. Quando alguns dos discípulos de João tentaram colocar ele numa posição de rivalidade com Jesus, ele lembrou de que ele era apenas o amigo do noivo e não o noivo. Ele falou, pessoal, eu sou amigo dele, mas o noivo, o importante da festa é ele. Jesus, entenda uma coisa, ele não pode ser o coadjuvante nas nossas vidas. Jesus não pode ter um papel secundário na nossa vida. Jesus não pode ser chamado em algumas horas convenientes para que ele venha agora então guiar o nosso barco. Não, ele foi chamado para assumir o papel principal, o guia, aquele que dá a direção, aquele que comanda o quê? As minhas ações, as minhas atitudes e a minha vida. Na sua essência, a frase de João, é necessário que ele cresça e que eu diminua, destaca a importância de Cristo ser exaltado acima de nós mesmos. É outra coisa que nós precisamos entender. Eu, de vez em quando, falo isso aqui, quando eu prego, que o reino de Deus, ele é absoluto. É sobre o reino, não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida, é sobre o reino de Deus. Ele tem que estar exaltado acima de nós mesmos. O ministério de João Batista foi preparar esse caminho. Ele foi o profeta, gente, de transição. Ele foi a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro a anunciar diretamente a chegada de Jesus. E falando de preparar o caminho dentro do contexto histórico, na antiguidade, exatamente quando esse texto ocorreu, existia um hábito de que quando um rei estava para visitar uma aldeia ou uma cidade, ele enviava mensageiros adiante dele para preparar
O quê? Preparar o quê? Preparar o? Ah, tá, pastor, eu entendi. Não, mas é para preparar o caminho, literalmente. Naquela época as estradas não eram como são as nossas estradas hoje. Ou pelo menos a maioria, nem todas. Porque se você viajar Brasil, no interior, sertão, eu viajo muito para o sertão, muito para dentro do Brasil, e eu sei que as estradas em alguns lugares elas nem existem, é barro. Por exemplo, Juvenília para Cariranha. A gente estava junto, não estava, Rafa? Foi não? Araripina. Quem estava comigo foi quem? Não foi Anderson, não. Essa não foi. Foi alguém que estava comigo. O Wesley estava comigo. Vitor. Nós estávamos lá, e lá não tem. E o que acontecia com o rei? Um rei, ele mandava alguém preparar o caminho, ou seja, limpar a estrada, fazer com que aquela estrada pudesse uma carruagem passar, tirar os morros, tirar os entulhos, abrir o mato, deixar tudo livre para quando o rei fosse passar, ele tivesse livre acesso para poder passar. Irmãos, é por isso que João Batista vem preparando o caminho. Para quê? Para ir limpando a nossa vida. Ele vai anunciando o evangelho, vai batizando em nome de Jesus e vai fazendo o quê? Vai limpando, vai tirando tudo que é ruim, tudo que é mal, todo carrapato, carrapicho, todo entulho da sua vida. Para quê? Para que quando Jesus passar, ele possa ter uma mobilidade certa dentro da minha vida e dentro da sua vida. Esses mensageiros, eles corrigiam as estradas, removiam os obstáculos, garantiam que o caminho fosse acessível e digno para a chegada do rei. Esse conceito está no pano de fundo da missão de João Batista. Preparar o caminho significa remover os obstáculos espirituais que impedem o povo de reconhecer a voz de Jesus. O povo precisava se arrepender dos seus pecados e transformar os seus corações para receber a Cristo. Para nós, isso significa que preparar o caminho para Jesus em nossa vida envolve arrependimento, confissão de pecados e permite que Ele possa então transformar a nossa vida. E Ele falou também endireitando as veredas, preparando o caminho e endireitando as veredas. Ou seja, um chamado para o arrependimento e retidão. João Batista pregou a respeito desse endireitamento das veredas. Está lá em Lucas 3,5, diz: todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e colinas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados. Fala da nossa vida. Quando Jesus entra e quando Ele está para vir sobre nós, é isso que acontece. A nossa vida, a nossa vereda, ela é aplanada. A nossa vereda, ela é limpa. Os caminhos tortuosos passam a ser caminhos retos. Veredas aqui significa os caminhos que conduzem, pelos quais as nossas vidas são conduzidas. Essas são as veredas. Deus promete endireitar os nossos caminhos se nós confiarmos nele e buscarmos a sua orientação. Na Bíblia, esse conceito de veredas muitas vezes está associado à moralidade e à justiça. Caminhar em veredas retas significa ou indica uma vida correta diante de Deus. Veredas tortuosas significa uma desobediência e um desvio do caminho de Deus. Como eu disse, naquela época, a maioria das estradas elas eram totalmente irregulares e difíceis de ser transitadas. Espiritualmente falando, endireitar as veredas se refere à remoção, e agora eu queria que você prestasse atenção nisso. Significa remover tudo que nos impede de andar em obediência e justiça perante Deus. Significa remover pecados, significa remover vícios, significa remover atitudes contrárias à vontade de Deus. Trata-se de alinhar as nossas vidas aos padrões de Deus. As veredas tortuosas simbolizam pecados e atitudes rebeldes que nos afastam de Deus. Esse processo, irmãos, de endireitar o caminho envolve arrependimento e envolve
busca por uma vida reta e por uma vida íntegra. Para receber na nossa vida plenamente Jesus, de forma plena, absoluta, nós devemos nos enganjar num processo contínuo de arrependimento e de transformação diária, pedindo a Deus que todos os dias Ele possa endireitar os nossos caminhos, os nossos corações. Outro ponto de João Batista que nós vamos aprender, que eu falei, é sobre a humildade e o serviço de João. João, embora tivesse, aí eu volto para ele, o ministério influente, porque o ministério de João Batista era altamente influente, ele sempre direcionou a atenção dele, não para ele, eu repito, para Jesus. Ele disse, eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, e a quem eu não sou digno de desatar as correias das minhas sandálias. Nessa época, João Batista, desatar as sandálias de uma pessoa era a tarefa para os servos da menor posição. Desatar as sandálias, tirar as sandálias, só fazia isso quem tinha posição ínfima. E João Batista se coloca num patamar altamente inferior ao de Jesus. Ele disse, esse aí, nem tirar as sandálias deles eu estou apto. Isso fala de um reconhecimento. Quando João diz que não é digno nem de desatar as sandálias, ele está declarando a infinita superioridade de Cristo. João sabia que o papel dele era secundário e temporário. O teu papel e o meu papel nessa terra é importante ou não é? É, mas é secundário e é passageiro. O papel principal é de nós levarmos Cristo para as pessoas. Esse é o papel principal. É que ele cresça, que nós vemos a diminuir. E quando um crente, um cristão, entende essa questão do diminuir para o outro crescer, ele para de disputar quem é o melhor. Ele para de saber, ele para de querer performar. Ele para de ficar preocupado com a performance que ele vai ter. Não tem performance, tem que Deus me use. E se naquele momento o meu irmão tiver que ser usado, que ele seja usado e que eu possa ser o suporte, que eu possa ser aquele que vai empurrar, que vai dizer, vambora cara, estou contigo, manda brasa, você está melhor nisso, deixa Deus te usar. Quando um crente entende isso, não tem disputa, não tem partidarismo, acabou. Ele não fica assim, eu podia fazer melhor que fulano. Eu tenho mais capacidade que o fulano. Eu tenho uma... Porque eu não sei por que eu não sou um líder. Não sei por que eu não sou... Quando só você pensar isso, você já está desqualificado. Só de você pensar em querer, não sei por que eu não sou, já estou te dando a resposta, é por isso que tu não é. Tu entendeu o que eu falei? Mas por que eu não sou? Por que o pastor não me chamou? Exatamente por isso, porque a motivação do teu coração Deus já viu e você está reprovado. Que se a motivação do teu coração, irmão, de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa na casa de Deus, é que você seja visto, que você faça performance, você já está desqualificado no reino. O sentimento tem que ser que ele cresça e eu diminua. Quer ser grande? Quer ser grande no reino de Deus? Quem quer? Eu quero ser grande no reino de Deus. Então, comece a aprender a servir. Seja o melhor servo. Seja o melhor servo em qualquer lugar que você estiver. Sirva a tua casa. Sirva os teus filhos. Sirva a tua esposa. Sirva. Seja um garçom. Não seja um dono da festa, querendo que tudo chegue na tua mão. Vá você e sirva a todos. Porque eles discutiam entre o caminho sobre quem seria o maior. E Jesus, sabendo daquilo, para no meio da conversa e fala, vocês que estão discutindo aí? Não, nada não. A gente... bobeira, Pedro aqui falando bobeira, besteira. Que João, Tomé, eu também. Não, nada não. Aí Jesus já sabia e falou assim, vocês querem saber quem vai ser o maior? Estão brigando para ser o maior aí? É isso? Então tá bom, segura aí.
Segura aí, que nesse reino que eu estou trazendo, nesse reino novo, nesse reino do céu que é chegado agora, a lei é outra, rapaz. É o seguinte, tu quer ser maior, começa a servir. Começa a ser suporte. Sabe aonde você serve, irmão? Não é onde você quer, é onde está precisando. Pensa nisso. Ah, não, eu quero servir aqui, porque eu só faço isso. Não, eu fui chamado para fazer isso. Eu só faço aquilo. Não, pastor, eu tenho uma oratória muito boa. Eu, inclusive, não sei nem porque que eu nunca preguei. Porque eu tenho uma oratória boa, eu tenho um conhecimento muito bom da Bíblia. Eu sei falar, eu sei ensinar. Eu acho até que eu tenho o dom de mestre. Sim, amém. Que tenha. Que tenham mais mestres nessa igreja. Amém, irmãos? Mas o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo nada não, porque eu estou esperando a minha oportunidade de quê? De ensinar, porque foi para isso que eu fui chamado. Tá bom. Nós temos que ensinar o quê? A servir. Por que tu não está ensinando? Porque tu não serve, tu quer ser servido. Deu para entender ou não? Estava nem no meu esboço, hein? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Não é possível. E eu sei também que essa hora, irmão, amém, é praticamente nulo esse amém. Não tem amém. Não tem glória a Deus, não tem nada. Essa palavra é difícil de ter um glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Tá vendo? É meio fraco. É um negócio assim. Mas quem é mais que vencedor aqui? Aleluia? Quem é vencedor diz amém. Amém. Diz aleluia. Viu como é mais forte? Quem quer servir o outro? Agora sim, né? Glória. Posso falar um negócio para você? De coração. Existe uma bênção no serviço, sabia? Existe uma graça de Deus que é derramado na vida de quem serve. Você pode ver, cara, a vida de quem serve tem um brilho. Os servidores têm um perfume. Não é? Você não vai ver uma pessoa que serve, onde está precisando, tu nem sabe. Tu vê uma pessoa aqui, quando tu vê ela já está do outro lado, ela está tocando, depois ela está fazendo prego ali, depois está fazendo a bateria, todo um exemplo de alguém. Depois ele está lá do outro lado, está subindo, está voltando, está no teclado, meu Deus, tu está onde? Olha para esse servo. Tu conhece alguém assim? Te lembrou alguém? Não? Lembrou alguém aqui, não sei porquê. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa essência. Onde tiver um lugar para tu servir, irmão, tu se mete lá para servir. O que tem que fazer? Carregar essa escada. Tu pega a escada na outra ponta e vai carregar. Por quê? Porque você está sendo muito grande no reino dos céus. Eu acho até, sempre falo isso, que quando a gente chegar lá no céu, esse pessoal aí vai ter a suíte de frente para o mar. Pertinho do lugar onde tem o café, não tem que ficar andando muito. Pertinho ali do restaurante, de frente para o mar. Tu já foi no hotel? Falei assim, hotel bom pra caramba, muito bom. Aí tu pegou uma promoção, quando tu chega no hotel, tu vai para o teu quarto. O cara tem que pegar o carrinho do golfe, para tu ir para o teu quarto. Lá no final, esse pessoal, quando a gente chegar no céu, lá o pessoal vai estar de frente. Vai estar onde? Eu estou ali. Aí tu, não, a gente se encontra aí, lá no... Mas tá bom, o importante é estar no céu também, né? Não importa onde, pode me deixar num quarto, como fala, standard, não tem problema, nenhum problema. 3 estrelas, estou lá, deixa comigo, tá ótimo, já estou feliz. Essa frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua, reflete a postura de humildade que nós devemos ter em nossa vida cristã. Não se trata de nós mesmos, mas de Cristo. Assim como João, nós temos que nos submetermos e permitir que Jesus seja o centro de tudo na nossa vida. Nós somos chamados a diminuir, ou seja, a reduzir o nosso ego, as nossas ambições pessoais,
deixar que Cristo seja exaltado. Ele deve ser o centro, repito, da nossa vida e das nossas decisões. Respondeu-lhe João: eu os batizo com água, repetindo, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. É ele que vem depois de mim, o qual eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália. Esse ministério de João Batista, ele foi um exemplo claro de preparação e de serviço, focado em endireitar os caminhos das pessoas. Ele preparou o coração de muitos para receber o Salvador, e também nós somos chamados para fazer o mesmo. Preparar esse caminho significa, então, repito, remover os obstáculos que têm nos afastado de Deus. Amém, irmãos? Eu acredito que hoje nós precisamos olhar para a nossa vida e nós precisamos verificar se o caminho ele está livre para Jesus passar. Se as veredas estão fluindo, se as nossas veredas são boas veredas. Porque se a vereda pela qual você está andando e o fluxo da sua vida está indo, não é boa, hoje também é o dia disso mudar, dele endireitar as tuas veredas. E eu queria que você ficasse de pé comigo, nesse momento. E que você pudesse, nesse momento, pedir ao Senhor Jesus, pedir a Ele que Ele pudesse falar contigo, que Ele pudesse sondar o teu coração, que Ele pudesse trazer para o teu coração, para a tua vida, despertar. Ah, Senhor Jesus, ah, Espírito Santo de Deus, ah, Senhor, nesse momento, nós te pedimos, ó Deus, que Tu possas nesse momento, através da Tua palavra, falar, Senhor, aos nossos corações. Se diante da Tua palavra, algum irmão meu, olha para a sua vida, olha para a sua vereda, olha para os seus caminhos, e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor endireite as minhas veredas. Eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Ah, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, nós te pedimos, nesse momento, fala aos corações, nesse momento, vem fluir aqui nesse lugar, Senhor, que seja uma noite também de divisor de águas da vida dos meus irmãos, que seja uma noite de decisão, que seja uma noite onde eu e meu irmão possamos estar diante da Tua palavra, Senhor, e diante da Tua palavra nós possamos também tomar uma decisão, a decisão, Senhor, de fazer a Tua vontade, a decisão de deixar que Jesus endireite as nossas veredas. Vem endireitar, ó Pai, as nossas veredas. Vem endireitar, Senhor, o nosso caminho. Eu queria que você botasse a mão no seu coração, que você falasse, Senhor, toma o meu coração. Senhor Jesus, toma a minha vida. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que o caminho esteja livre, que o caminho não tenha obstáculos, Senhor, que o caminho não tenha nada que impeça o teu agir, o teu fluir. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, sabe, resistente à voz de Deus, resistente ao próprio compromisso com Deus, meio que tapando os ouvidos ou fechando os seus olhos para a voz de Deus, mas que nessa noite você possa abrir os teus olhos, que nessa noite você possa tirar as mãos dos ouvidos para ouvir Deus falando contigo, que Ele está preparando um caminho, Ele está endireitando, Senhor, Ele está endireitando essas veredas. Hoje é o dia, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo agir no seu homem interior.
Ah, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, vai agindo aqui no nosso meio, Pai. Vai agindo aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vai agindo aqui, Senhor. Toca em nós. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, É o que Ele está fazendo nessa noite. endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque importa que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele meu prazer, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam ele já, consiga a sua recompensa, e virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Veja ele cai, consiga a sua recompensa, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Ele é o dono dos meus dias. Ele virá, Ele virá. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. A palavra de Deus diz que Ele virá. E essa parte da música que fala assim: Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. A música está dizendo isso. Consigo a sua recompensa. Porque a Bíblia diz que ao que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. João Batista, ele preparou o caminho para que o povo fosse encontrar Jesus. Mas depois que nós encontramos Jesus, nós estamos indo para um caminho, porque Ele anunciou a vinda, mas Ele virá. E nós estamos sendo preparados, porque quando Ele vir, eu não sei se você consegue fechar seus olhos e perceber Ele vindo com a tua recompensa, te dizendo: servo bom e fiel, entre para o reino. A pergunta é: você já entrou no reino de Deus? Vai ter um dia que você vai ter que aparecer diante dele. E se você entrou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, Ele vai te lembrar desse dia de hoje, quando Ele falou: venha entrar no meu reino. Você que entrou aqui afastado, longe, hoje é o dia da sua reconciliação. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E pode até ser que você tenha entrado aqui, foi oferecido a você os elementos da ceia e você nem pegou. Não pegou porque não se sente parte do